filhos. Outro grande mito que gera muita culpa nas mulheres, principalmente, mas também muitos homens, é que a mãe tem obrigação de amar os seus filhos de maneira igual. Todo pai tem obrigação de amar os seus filhos de maneira igual. Vejamos esse mito, né? Quando um casal tem mais do que um filho, a obrigação de amar todos de maneira igual. Primeiro, a questão da obrigatoriedade. Não existe lei de obrigação. Todas as vezes que nós nos obrigarmos a determinada situação, nós vamos criar um boicote, uma sabotagem dessa obrigação, num lado, e do outro, um movimento de forçar aquele processo, produzindo uma máscara daquela situação e não propriamente o exercício da virtude do amor. Então, toda mãe tem obrigação de amar os seus filhos de maneira igual. Vamos trazer um exemplo que está no nosso livro, Inteligência Consciencial. Nós escrevemos um livro e trouxemos o drama de uma mãe chamada Roberta, nome fictício, mas o caso é real, que tinha um amor enorme por um filho de 3 anos e, quando nos buscou, um ódio enorme por um filho de 3 meses. Nós já falamos aqui em outras lives, na Semana da Terapia, a gente fala desse caso, e quem já leu o livro Inteligência Consciencial conhece, mas para quem não conhece, essa senhora chamada Roberta nos buscou certa vez, dizendo que ela era uma mãe monstro. Por quê? Aí ela explicou: eu tenho um filho de 3 anos, que eu amo de paixão, e um de 3 meses, que desde da gestação dele, eu já sentia alguma coisa esquisita, eu senti náuseas e vômitos até os últimos momentos da gestação. A primeira vez que ele tentou mamar no meu seio, eu senti um nojo enorme dele, um desejo de esganar o bebê recém-nascido. Agora que ele tem 3 meses, eu não consegui amamentá-lo, eu dou a mamadeira para ele, e quando eu dou a mamadeira, eu sinto um nojo até do contato físico com ele. Às vezes sinto um desejo de jogá-lo pela janela, e eu moro no 12º andar de um prédio. Imaginemos essa pessoa, uma mãe como essa, que não tinha ideia da lei da reencarnação, assim, só de ouvir falar, mas nunca tinha refletido à luz da ciência sobre essa lei, amando um filho e detestando. Ela nem tinha coragem de falar que ela odiava. A verdade é que ela sentia um ódio enorme, mas ela falava: eu tinha uma raiva muito grande dele. É muito comum as pessoas usarem a palavra raiva em vez de ódio, porque ela é socialmente mais aceitável. Como existe esse mito de que toda mãe tem obrigação de amar os seus filhos de maneira igual, imaginemos o drama de uma mãe com essa realidade, amando o primeiro filho e detestando o segundo, que era um bebê de meses ainda. É claro que dentro desse mito isso não se sustenta. O que acontece com muitas mulheres? Às vezes não chega de ser uma rejeição, um movimento de ódio semelhante ao de Roberta com relação ao filho, mas o que acontece é que mães de mais do que um filho, salvo se todos forem amigos dela do passado, que estão retornando por ela, que é muito raro, né? Porque as próprias pesquisas científicas que abordam a questão da lei da reencarnação, principalmente as pesquisas feitas pelo Joel Wheaton, o médico psiquiatra de Toronto, no Canadá,
as pesquisas que ele fez e aquela doutora Ellen Wambach, uma psicóloga americana, fez na década de 70 do século passado, essas pesquisas demonstram que nós renascemos da mesma família, muitas vezes, para parar arestas, para refazer relações tumultuadas, de dificuldades que nós tivemos no passado, que foi o caso da Roberta. No caso da Roberta, esse filho mais novo, a regressão de memória demonstrou que ele tinha sido um sedutor, que a seduziu e abandonou. Ele a seduziu com promessas de casamento, e quando ela percebeu que estava grávida, ele simplesmente a abandonou. Ela foi acolhida num prostíbulo e terminou a sua vida ainda muito cedo com uma doença contagiosa, uma doença sexualmente transmissível. Com 35 anos, ela adquiriu sífilis e veio morrer numa situação muito dolorosa. E terminou a sua existência com muito ódio desse rapaz, e esse rapaz era o filho de 3 meses que estava retornando ao seu convívio. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Agora, imaginemos o drama de uma mãe que tem um filho, o primeiro filho que ela ama profundamente, o segundo que é mais ou menos, e vem um terceiro que ela sente uma certa rejeição, pode não ser tão intensa como a da Roberta, mas sente uma certa rejeição. Imaginemos a culpa que uma mãe dessa sente por causa desse mito de que toda mãe tem a obrigação de amar os seus filhos iguais, né, de maneira igual. É um mito que também tem com relação ao pai, mas a cobrança com relação ao pai é bem menor do que com as mães, mas é um mito que não se sustenta. O que acontece nas famílias, nós vamos receber como filhos, quando o casal tem mais do que um filho, muitas vezes amigos do passado, muitas vezes pessoas que não são inimigos, mas também não são amigos, e muitas vezes inimigos do passado, como foi o caso da Roberta. E o ambiente familiar é para que nós exercitemos a virtude do amor em sintonia com a lei de amor. São 2 leis que vão estar sempre acolhendo as pessoas numa situação assim, que é a lei do amor e a lei de compaixão. A lei de compaixão é a lei que nos convida a perceber que nós temos limitações, que no ambiente familiar nós vamos ter muitas limitações e que nesse ambiente nós vamos aprender a superar essas limitações. A lei de amor nos convida a exercitar o amor incondicional, e sabendo que toda a virtude ela é uma construção em nós mesmos. Então a pessoa vai construir o amor incondicional, construir a compaixão pelas próprias limitações, pelas limitações dos seus filhos, e vai nesse ambiente evoluindo e crescendo. Todos evoluem. Se a mãe admite esse mito de que ela tem obrigação de amar todos os filhos de maneira igual, o que acontece? Ela mascara, ela finge que ama todos de maneira igual, só que os filhos percebem. Não tem como a pessoa fingir e esse fingimento funcionar. Os filhos percebem, eles sabem que tem o queridinho da mamãe, aquele que é mais, que ela protege mais, que ela de alguma maneira envolve mais. E aí como que as mães disfarçam isso? Não, é porque ele é mais doentinho, é porque ele é mais necessitado, é porque ele é mais isso, ele é mais aquilo. Há sempre um mais tentando disfarçar aquilo que é nítido, que os filhos percebem, só que com base no mito, as mães mentem. Elas mentem que amam de maneira igual, mas lá no fundo elas sabem que existem diferenças, sim, e essas diferenças são muito naturais. No caso da Roberta, amar o primeiro filho era muito natural, porque era um amigo que veio até para ajudar o irmão que viria depois.
era um amigo dela, era um ser com uma evolução, inclusive, maior do que a dela, que veio para ajudar a mãe e o irmão que viria com essas limitações. Então, não tem como ela amar o filho mais novo como ela ama o filho mais velho. O filho mais velho já era um grande amigo dela, que de várias outras existências. O filho mais novo era um inimigo para ser transformado em amigo. Durante toda a existência da convivência dessa mãe com esse segundo filho, não vai ser um mar de rosas, não vai ser um amor profundo que vai brotar de uma hora para outra. Simplesmente, agora eu sou mãe, pronto. Transformei todo o ódio do passado em amor. Não é assim que as coisas se constroem de forma mitificada. Nós construímos por meio de esforços novamente, esforços continuados, pacientes, perseverantes, disciplinados, de mudança, de transformação do sentimento de ódio, dessa raiva toda, em amor, gradualmente sendo construído. Então, quando as pessoas se libertam do mito, elas assumem que têm as imperfeições em si mesmas, têm as dificuldades em si mesmas, as limitações, mas que elas podem superar essas limitações. Os filhos, quando já são adolescentes e perguntam, eu percebo que fulano é o queridinho da mamãe. Em vez de negar, ela pode, realmente, eu sinto um afeto que já vem do passado com fulano. Com você, nós estamos construindo e um processo recíproco, meu e seu. Claro, isso só deve ser revelado para filhos adolescentes que já conseguem abstrair e que já conseguem entender como funciona a lei da reencarnação. Filhos pequenos, jamais uma mãe deve chegar, olha, realmente isso acontece por causa disso, disso, disso. Não, jamais. As crianças pequenas, a mãe deve fazer um esforço, como Roberta, ela foi orientada na terapia a pegar o filho no colo, a cantar canções de ninar para ele, a aconchegá-lo junto ao seu peito, fazer todo um esforço de desenvolver o carinho que era natural para o primeiro. Então, o que ela fazia? Ela estava sempre com o primeiro filho e o segundo praticamente só tinha cuidados materiais. Então, ela não estava construindo a relação amorosa e se sentindo um monstro por isso. Passou a construir tudo isso. Então, ela vai fazendo esforços. A criança, ela vai sentir, né, ela vai sentir esse esforço da mãe, ela vai sentir esse afeto sendo construído pela mãe, e daqui a pouco a própria criança vai responder a esse afeto. E isso vai sendo construído. E fazer o esforço para evitar preferências. Mas se o filho percebe, porque às vezes esse processo é tão automatizado das preferências, que a mãe nem percebe, mas os filhos percebem. Se houver alguma percepção, ela não negar a percepção. Porque o que acontece? Muitas mães, mesmo com filhos adolescentes, até adultos, elas negam a percepção do filho. E negar a percepção não significa fazer com que ela não exista. Então, elas negam a percepção, o filho sabe, e aí fica todo mundo fingindo. A relação de amor construída em família jamais deve ser um fingimento. Ela deve ser uma construção de esforços de todas as partes envolvidas no processo. Então, esse é um outro mito que acontece principalmente com as mães, mas tudo que nós falamos com relação às mães também é válido para os pais. Os pais que se sentem na obrigação de amar os seus filhos de maneira igual devem refletir que cada filho é um espírito imortal, filho de Deus, e que veio através dele, mas não é filho dele, é filho do Criador da vida, que está momentaneamente com ele para
aprofundar o relacionamento de amor para aqueles que já são amigos, para polir as arestas aqueles que já estão numa situação intermediária e construir uma relação amorosa de afeto para aqueles que ainda são inimigos, que ainda existe uma rejeição. E esse fenômeno é muito comum. Às vezes acontece da rejeição de ser tanto do pai quanto da mãe, mas muitas vezes acontece da rejeição ser de um dos cônjuges, né, do pai ou da mãe, e muitas vezes essas rejeições vêm até de triângulos amorosos do passado. E se a família não cuidar desse processo do próprio afeto, muitas vezes uma filha passa a ter uma relação mais com o pai do que com a mãe. Por quê? Porque ela era a terceira daquela relação anterior que gerou o problema atual. E aí distancia-se da mãe e fica muito próxima do pai. Às vezes, ao contrário, é muito próximo da mãe e distante do pai. O ambiente familiar é para que nós equacionemos isso, e isso só vai ser equacionado se nós nos libertarmos desses mitos de que tudo é igual. Se tudo é igual, não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar o amor, o afeto, porque já está tudo igual, já está tudo resolvido. Isso é falso. Dentro das pesquisas que já foram feitas com relação a isso tudo é falseado. Os clientes do Dr. Wheaton, e que é colocado no livro Vida, Transição, Vida, eles colocam claramente, olha, fulano, que hoje é meu pai, foi alguém que eu maltratei no passado e agora eu estou de volta junto com ele. Beltrano, que hoje é minha mãe, foi a minha melhor amiga em tal época. Eles nominaram muito isso. E os clientes da doutora Eli Wambach, a mesma coisa. Escreveu o livro Vida, Vida Antes da Vida. Vida Antes da Vida, falando dessa programação antes de vir ao